na Sala Espiritismo Net Brasil, esse livro do nosso querido Leon Denis, que traz assim coisas assim muito boas para nós, muito edificantes e fortalecedoras, tá bom? Mana querida, que bom ver você por aqui também. Já voltou do passeio de Goiás, né? Um beijo, querida. Bom, vamos fazer a nossa prece então, né? Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade a esses estudos, a essas informações que nos são trazidas e que são de grande valia para todos nós que aqui estamos buscando nossa melhoria, nossa transformação e assim chegarmos, Senhor, à vida superior, à vida de felicidade que nos foi prometida e para a qual nós fomos criados. Só temos a Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de, através desse instrumento, estarmos reunidos aqui, trocando nossas experiências, ensinando uns aos outros e assim crescendo juntos. Abençoa este trabalho, Senhor, que ele possa ser realizado sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai. Envolva os nossos amigos, companheiros que aqui estão, que vieram também participar desta reunião. Que todos, Senhor, possam ser envolvidos pelo Teu amor, pela Tua força, pela Tua sabedoria e continuarmos aqui sempre dizendo sim a esse Teu chamado. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, Francis querido, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mana, deixou o óculos lá em Goiânia, né? Esqueceu o óculos em Goiânia. Mas vamos lá. Nós estamos, então, desde a semana passada, estudando aqui a evolução e a finalidade da alma, com o nosso querido Leon Denis, onde ele vem nos explicando, né, que nós, como almas, né, espíritos, estamos aqui com o objetivo de nos elevarmos. Que todos nós estamos envolvidos pela lei de progresso e que o nosso futuro, de todos nós, de todos os seres que pertencem a este planeta, tem como destino certo a vida superior, né? A vida de espírito puro, como modelo que nós temos, o nosso Mestre Jesus. Boa tarde, Júnior, que bom você por aqui também com a gente, né? Seja bem-vindo. Então, no início do capítulo, Leon Denis já fala uma coisa linda para nós, né? Porque ele diz assim: a alma, dissemos, vem de Deus, e em nós, o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa. Misteriosa porque a gente não tem, assim, todo o conhecimento do que seja realmente a alma ainda, mas vamos ter. Que escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. E essa frase linda que ele coloca aqui, que eu acho maravilhosa. Criada por amor. É uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, meus amigos. Nós fomos criados por Deus, criados por amor e com amor. E fomos criados, como ele diz também, para amar. Então a gente não pode esquecer disso. Nós não somos coisinhas insignificantes. Não, nós somos coisas importantes, porque fomos criados por Deus, que é a inteligência máxima desse universo. E criados com amor, com um objetivo, de um dia sermos espíritos puros, espíritos evoluídos, de não termos mais sentimentos nenhum pequenos, sentimentos nenhum negativos, só pensarmos no bem e no amor, como foi
aquele exemplo que Jesus trouxe aqui para nós, e nós sabemos que ele é o nosso guia e o nosso modelo, né? Boa tarde, respeita, seja bem-vinda. Então, Leon Denis vem falando para nós aqui da alma, e ele nos diz mais adiante que a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Então é outra coisa importantíssima também. Nós já fomos criados perfeitos, ignorantes, sem conhecimento nenhum, mas como está aqui, e como a doutrina nos diz sempre, os espíritos nos dizem sempre, temos todas as sementes do bem, das virtudes, dentro já de nós, esperando serem desenvolvidas. E esse trabalho de desenvolvê-las é individual, é cada um de nós que tem que agir, que trabalhar nas várias oportunidades que vamos tendo através das reencarnações, de a cada reencarnação deixarmos desabrochar essas virtudes e um dia estarmos com elas todas floridas, vivenciando todos esses sentimentos bons na vida superior. Então, nós falamos, ele nos falou tudo isso na semana passada, nós estudamos aqui na semana passada, o objetivo da evolução, né? O porquê que nós temos que evoluir. A razão de ser da vida, diz Denis, não é a felicidade terrestre, não é esse mundo que nós vivemos aqui, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, veja bem, são os espíritos nos dizendo isso. Então, por que a gente vai desanimar? Não podemos. Isso aqui é, assim, um combustível para nos fortalecer e para deixarmos com que a gente enfrente, com força total, qualquer dificuldade, como ele diz aqui, qualquer alternativa de dor e de alegria, porque nós sabemos que isso tudo vai nos levar, se soubermos agirmos de acordo com o que estamos estudando, com o que estamos aprendendo aqui, isso vai nos levar à felicidade que a gente tanto busca, a verdadeira felicidade, que não tem nada a ver com essa que a gente imagina aqui na Terra, né? Essa aqui a gente tem assim momentos que a gente tem de tranquilidade, assim, de alegrias, são alegrias, como diz Denis, e não felicidade verdadeira. Ele disse também para nós que a lei do progresso não se aplica somente ao homem, que ela é universal. Então, há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Então, o universo está em progresso, sempre, está sempre evoluindo, o universo. Não somos só nós, não são só os animais, não é só no planeta Terra, não. Em todo o ponto do universo, o progresso é uma constante. E uma passagem que ele coloca para nós, que a gente também não pode esquecer, em relação a essa evolução do universo. E ele diz lá que na planta a inteligência dormita. Porque ele falou também que cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico. Então, tudo que nós conhecemos, por mais pequenino que seja, até invisível aos olhos, como nós sabemos, né, esse mundo microbiano que existe aí, que nós não enxergamos, tudo isso está sob a lei do progresso. Tudo progride e evolui. Então ele diz que na planta a inteligência dormita, no animal sonha e só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E a partir daí,
o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, veja bem, esse progresso depende de nós. Então, a nossa elevação, o nosso crescimento e, por consequência disso, a vida feliz que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca, depende de cada um de nós, do esforço que nós estamos fazendo, no estágio em que nos encontramos, dentro da nossa capacidade, dentro das possibilidades que nos são dadas, de realizarmos essa tarefa de progredirmos, de nos melhorarmos, de nos ficarmos livres de uma vez por todas desse mundo material, que ainda é assim um meio que a gente tem no estágio em que encontramos para progredir, para crescer, para se melhorar, mas que ainda nos atrasa um pouco, porque ainda ficamos muito ligados a essa matéria, né? E aí, então, ele vem dizendo para nós a respeito dessa teoria da evolução, que ela deve ser completada pela da percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis que ativa e dirige lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida no globo. Então, todas as leis, tudo que existe no universo é para nos impulsionar para esse crescimento, para essa evolução. Então, essas potências, como ele diz assim, essas potências invisíveis, que nós não vemos, mas que está aí à nossa volta, elas estão aí com esse objetivo, né, de nos impulsionar para este progresso, para essa vida superior. E ele diz também que o mundo oculto intervém em certas épocas no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral pela revelação medianímica. O que ele está querendo dizer aqui? Que as leis divinas, que Deus não criou as leis e nos criou e nos soltou, abandonou, né? Não foi aquele pai que disse assim, ó, aqui está o caminho, você tem tudo para seguir. Não, ele disse isso, mas disse também, deixou bem claro, que não nos abandonaria a qualquer momento, qualquer instante de nossa existência, nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Então, esse mundo oculto, esse mundo invisível, que nós conhecemos e sabemos, é essa espiritualidade comandada por Deus e por suas leis, elas vêm sempre, de vez em quando, interferir no desenvolvimento físico da humanidade. Então, são os missionários que vêm trazendo, dando exemplos de vida, de como devemos agir. São os missionários que vêm trazendo informações e, além disso, como ele fala aqui, pela revelação medianímica. Então, são espíritos que já não encarnam mais, mas que estão nos apoiando, nos ajudando, nos orientando através dos espíritos que têm a mediunidade aqui e condições de fazer esse intercâmbio. E aí trazer mensagens para nós, como, por exemplo, o nosso próprio Leon Denis, quando aqui esteve encarnado e hoje, como desencarnado, continua também participando dessa evolução aqui, desse nosso planeta Terra. Porque nós sabemos, através da doutrina, que você vai atingir a superioridade, vai se tornar um espírito feliz, num mundo feliz, mas não vamos parar de trabalhar. Então, esses espíritos, né, como Jesus, que já atingiu esse grau de superioridade de espírito puro, né, mais elevado, eles não param de trabalhar. Porque o trabalho faz parte do progresso. E o progresso é constante, é infinito.
Não existe um ponto que a gente vai chegar e dizer assim, bom, aqui parou. Não. Por quê? Porque o universo está em criação. Deus não para de criar. E o universo está sempre crescendo. Né? A Julinha coloca ali para nós. Quando lemos depois da morte, vemos que em todas as épocas as leis de Deus nos eram reveladas. Sim, é que a gente se preocupa só com aquelas que ficaram mais famosas, que foi a primeira revelação, através de Moisés, a segunda, através de Jesus, e a terceira, através dos Espíritos, que é a doutrina espírita. Mas todos os dias, a toda hora, nós estamos recebendo revelações no nosso dia a dia, através dos atos que acontecem na nossa frente, através dos fenômenos que surgem aí, às vezes não tão perto de nós, mas que acontecem no mundo e que nós tomamos conhecimento, mesmo estando distante, é uma mensagem que está sendo passada, é um aprendizado que está sendo passado. É que a gente às vezes não percebe, não para refletir em cima daquilo. Mas tudo que acontece tem uma razão de ser nesse planeta e nesse universo. Nada acontece simplesmente por acontecer. Ah, vai acontecer aquilo ali porque Deus esqueceu e deixou acontecer. Não. Nada acontece sem que não tenha um objetivo, uma finalidade, e sempre o objetivo e a finalidade de nos fazer crescer. Nunca vai ser com a intenção de castigar, de punir, de maltratar, porque é aquilo que Leon Denis disse lá no início. Deus nos criou com amor. Então, aquilo que foi feito com amor não pode ser maltratado. Não é? Então é preciso que a gente entenda que é o que ele falou também, que as dores e as alegrias, elas são necessárias na nossa vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então ele continua dizendo para nós, quando uma raça que chegou ao apogeu é seguida de uma nova raça, é racional acreditar que uma família superior de almas encarna entre os representantes da raça exausta para fazê-la subir um grau, renovando-a e moldando-a à sua imagem. Então vocês vejam bem, né? Isso aí, Francis. Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus e que não tenha uma finalidade, uma utilidade, né? Então, olha só o que Denis diz para nós. Quando uma raça evoluiu, né, chegou ao apogeu, no caso aqui, do nosso planeta, né, sempre ela é seguida de uma nova raça que está vindo. Por quê? Nós sabemos, através de Jesus, que Deus não para de criar. Então, sempre espíritos estão sendo criados. Por quê? O progresso é uma constante. O universo não para de crescer e de evoluir. Então, essa criação divina também não para. Não é? Então, há que ter espíritos já evoluídos que venham orientar essas raças que estão ainda no primitivismo. Como aconteceu conosco aqui no nosso planeta, quando o planeta foi formado, aqui Deus colocou aqui espíritos primitivos que precisavam evoluir, mas que para evoluir precisa-se da orientação de alguém que saiba mais. Não é? Se nós colocarmos uma turma de, vamos botar assim, 20 crianças, no mesmo nível de conhecimento, né? Aliás, sem conhecimento nenhum, dentro de uma sala, e deixarmos que elas fiquem lá sozinhas, não vai acontecer progresso nenhum. Por quê? Porque ninguém ali vai saber orientar o outro, direcionar aquele trabalho ali para que aquelas crianças aprendam alguma coisa. Então, há que ter naquela sala um professor.
para orientar aquelas crianças ali na caminhada que elas têm que seguir em busca da sua formação intelectual. Assim somos nós. Então, o que acontece? Esses mensageiros, espíritos que já atingiram um conhecimento elevado, eles reencarnam, esses grupos reencarnam nessas raças mais atrasadas para alavancar ali o progresso e o desenvolvimento. Então, por isso que Leon Denis diz aqui, nunca estamos sozinhos nem desamparados. Porque o objetivo é crescermos, o objetivo é evoluirmos. Então a gente precisa, né, de orientação para essa evolução, para esse crescimento. E ele diz assim, é o eterno imineu entre o céu e a terra, a infinita penetração da matéria pelo espírito, a efusão crescente da vida psíquica na forma em evolução. Ou seja, é a interação desse mundo invisível, desse mundo espiritual, que nós não vemos aos olhos, com os olhos da carne, né? Só alguns que são privilegiados aí com a mediunidade. Privilegiados eu não sei, né? Porque quem tem a mediunidade da vidência vê tanta coisa feia também, que eu não sei se é privilégio ser médium vidente, não. Eu, pelo menos, não gostaria de ser. Não sou e nem pretendo, nem quero ser. Mas essa interação que existe, né? Eu estou, mana, bem lá no meio, querida. Porque a Vânia dividiu aqui em duas partes, para eu te dizer o parágrafo. Espera só um instantinho que eu vou ter que contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vou entrar no 18 agora, tá? Você está querendo, eu sei que é para colar aí, mas se não achar, não tem problema não. Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Deus não nos criou e não nos colocou aí a nossa vontade, não. Nós sempre estaremos amparados, sempre. Essa interferência do mundo espiritual é uma constante no mundo material e vice-versa. É necessário que isso aconteça para que o progresso avance, né? E ele continua dizendo para nós, o aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se assim. Aí ele vem explicando para nós assim, olha só que coisa linda. Leon Denis é maravilhoso nesse ponto, né, de fazer as colocações e de explicar de uma maneira assim, muito poética e sentimental. E ele diz assim, o homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam. O último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e impotente é o aspecto interior. Então, o que ele diz aqui, né? Quando ele... Aí, Júnior, achou... Valeu, amigo. Quando ele diz aqui que o homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, são as formas que, através da concepção, né, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e ali, né, forma o ovo que vai gerar a criança, que vai gerar o bebezinho. Então, o que acontece? Desde que o ovo se forma, ele vai passando por transformações.
E a cada forma, né, que aquele embriãozinho vai se transformando, vai passando, vai sendo a forma desses seres, de formas vivas aqui, desses seres que precederam. Se a gente observar o desenvolvimento, nós vamos ver lá os seres primitivos que começaram a formação do planeta. E ali é representado. Olha só o que Leon Denis foi ver para nós, né? Então nós vamos ver lá toda a formazinha do embrião, tipo aquele bichinho, depois faz um rabinho, depois vai saindo os bracinhos, e a gente vai vendo que são os tipos que nós já tivemos aí de seres vivos dessas formas, até chegar, formar o bebê completinho e ele nascer. Mas ele diz que isso é apenas o aspecto exterior, que o passo mais amplo e importante é o aspecto interior, ou seja, a alma que habita aquele homem. Essa essência que é a alma, que é o espírito que habita aquele ser que foi desenvolvendo. E aí ele diz, assim como cada nascimento se explica pela descida à carne de uma alma que vem do espaço, assim também o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. E ele continua, a essência psíquica vem comunicar as formas animais evoluídas o sopro de uma nova vida. Vai criar para a manifestação da inteligência um órgão até então desconhecido, a palavra. Então, Leon Denis está mostrando aqui, desde que fomos criados lá, né? Que o planeta, vamos colocar assim, que o planeta foi criado e que as primeiras formas vivas foram surgindo e ali se desenvolvendo, é a lei do progresso agindo, que foi crescendo, foi evoluindo até chegarmos a nós, seres humanos, mas com essa essência psíquica, tá? Que todos nós possuímos, que é a alma, a evolução até chegarmos a esse órgão importantíssimo para nós, que é a palavra. Ou seja, o meio que a gente tem de se comunicar. Quando ele coloca aí a palavra, não é só a palavra falada ou a palavra escrita, né? É a palavra no modo geral, que abrange, de um modo geral, a comunicação entre os seres. E ele continua dizendo para nós, elemento poderoso da vida social, o verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relações com o meio de onde saiu. Olha só que lindo. Isso aí, ele está demonstrando essa evolução da alma, que já existiu sempre lá, desde que o mundo foi criado, como princípio inteligente. Como ele falou aqui atrás para nós, né? O princípio inteligente, ele dormiu lá no vegetal. A inteligência dormita, desculpem, no animal. Na planta, no vegetal. No animal sonha. Então vem sendo desenvolvido. Gente, não é que nós tenhamos sido animal, não. Isso tem que ficar bem claro. É o princípio inteligente que veio sendo desenvolvido nos 3 reinos. Lá no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Vivenciamos essas experiências, as experiências nesses reinos. Mas ninguém foi pedra, ninguém foi pé de couve, ninguém foi gato, cachorro, nem bicho nenhum, não. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro. Quando ele diz aqui, ele frisa bem
a inteligência dormita no animal e sonha no vegetal e sonha no animal. E vem acordar no reino hominal, como homem. E aí entra nesse processo que ele consegue da comunicação, através da palavra. Então ele diz para nós que a evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica. E a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos materiais. O que Leon Denis está dizendo para nós aqui? Que esse processo evolutivo, esse processo de evolução dos mundos e das almas é de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontece ali com a vontade de Deus, né? E que vai penetrar e que é dirigido por toda a natureza. Mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica. Ou seja, essa evolução que a gente teve dos nossos corpos, tá? Que a gente teve desde que fomos criados lá como princípio inteligente até o estágio que nós nos encontramos, é uma preparação para a continuidade desse ser importantíssimos que somos, que é a condição de espírito imortal. E aí ele diz assim, e a ascensão das almas prossegue. Então nós estamos tendo essa passagem aqui nesse mundo material, estamos encarnando nesses corpos, cada um tem o seu corpo aí que precisa, que para a sua evolução, a cada encarnação. Ainda hoje de manhã a gente estava estudando isso. Por que os corpos não são iguais? Não são iguais. Porque cada espírito tem uma necessidade. Cada um de nós somos individualidades e temos necessidades diferentes. Quer dizer, todos estamos com o mesmo objetivo, que é chegarmos à perfeição. Mas cada um de nós está num ponto diferente. Então, cada um de nós tem necessidades diferentes. Então, precisamos de corpos de acordo com essa necessidade. Quando atingirmos o estágio de não precisarmos mais evoluir, para evoluir não precisarmos mais desses corpos, nossa evolução continua no mundo espiritual. Então é o que ele diz aqui, ó. A ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. O Francis colocou para nós, Denis que se referia aos estágios da inteligência criada por Deus. Sim, é por aí. Mas o que ele está querendo frisar aqui é que nós não pertencemos a esse mundo material. Isto é apenas uma passagem nesta caminhada evolutiva que nós estamos realizando. Então, nós estamos de passagem aqui neste planeta, neste mundo material. Nosso objetivo é a verdadeira vida, que é o mundo espiritual. E aí, ele diz para nós assim, o que impera nas baixas regiões da vida é a luta ardente, o combate sem trégua de todos contra todos, a guerra perpétua em que cada ser faz esforço para conquistar um lugar ao sol, quase sempre em detrimento dos outros. Essa peleja furiosa arrasta e dizima todos os seres inferiores nos seus turbilhões. Então, olha só, esse mundo material ainda provoca em nós, apesar de precisarmos passar, e por isso que a gente tem que passar, esse mundo material, ele vem trazer em nós,
porque ainda estamos nessas baixas regiões, né, da vida, somos espíritos ainda, não vou dizer assim inferiores, mas ainda estamos bem longe da superioridade. Então a gente ainda trava uma luta constante conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. É o que ele está dizendo aqui. Essa guerra perpétua em que cada ser faz esforço para conquistar um lugar ao sol. Porque nós precisamos dessa caminhada aqui material, de passarmos por esse aprendizado para chegarmos à superioridade. E aí ele diz, o nosso globo é como uma arena onde se travam batalhas incessantes. Daí a gente lembra o que Jesus nos disse quando ele esteve aqui entre nós, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Essa guerra que Jesus quis se referir é essa guerra que nós vamos travando para a busca da nossa evolução. O que ele disse aqui, que essa peleja furiosa arrasta e dizima todos os seres inferiores nos seus turbilhões, são aqueles que só se preocupam com o crescimento, com a evolução material. Então estão no estágio de inferioridade. E vocês vejam, o que acontece? São aqueles que se preocupam com os bens materiais, em adquirir bens materiais, em valores materiais, e vivem travando isso, guerreando isso, e com isso vão se dizimando. Olha o exemplo que a gente tem da ambição das nações e das guerras. O que forma uma guerra? É uma nação querendo o domínio total sobre a outra. O que é isso? Egoísmo, ambição. Ambição, egoísmo, material. Daí essas lutas incessantes, né? E ele continua dizendo para nós, a natureza renova continuamente esses exércitos de combatentes. Na sua prodigiosa fecundidade, gera novos seres, mas logo a morte ceifa em suas fileiras cerradas. Essa luta, horrenda à primeira vista, vejam só o que ele vai dizer aqui, é necessária para o desenvolvimento do princípio de vida. Dura até o dia em que um raio de inteligência vem iluminar as consciências adormecidas. Então é por isso que Jesus disse lá, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Porque todos os seres que estão neste planeta, encarnados ou desencarnados, não importa o estágio de evolução em que estejam. Pode ser aquele espírito bem aperreado, bem embrutecido, bem petrificado ainda, que a gente conhece, que é capaz das maiores atrocidades. Mas um dia, esta criatura vai ser um espírito puro. Aqui. Porque, num determinado ponto de sua existência, um raio de inteligência vai iluminar aquela consciência. E ele vai perceber que não é aquele o caminho que ele tem que traçar para chegar à verdadeira felicidade. Com todos nós, aconteceu e vai acontecer. Esse toque, né? É como se diz aí no popular, é a caída da ficha. Caiu a ficha na criatura, percebeu que tem que evoluir, então vai à luta. E aí ele diz, é na luta que a vontade se apura e afirma. E é da dor que nasce a sensibilidade. Isso, Luíse, verdade, né? Bem lembrado. A gente está estudando o livro Libertação, que nos mostra bem isso aqui que Leon Denis está dizendo para nós. Porque lá nós temos um grupo de espíritos que são inteligentíssimos, intelectualmente falando, mas que é a tropa lá do Gregório, mas que ainda se comprazem no mal.
E que a gente vai, no decorrer da leitura do livro, nós vamos vendo lá que sem ninguém forçar nada, sem ninguém impor nada, apenas pela visão, né? Porque eles estão vendo o trabalho que o Gubbio e os seus amigos, seus assessores estão realizando em benefício de muita gente, eles são tocados. E é assim que acontece também com a humanidade encarnada. Por isso que Deus permite, como nós vimos lá no início, esses flagelos que para a gente parece que é uma coisa terrível, mas esses flagelos, eles são permitidos, né? Essas catástrofes que a gente vê, esses acidentes terríveis, eles são permitidos justamente para nos servir de exemplo, para despertar em nós essa sensibilidade que ele diz aí, que só desperta através da dor. A dor, o sofrimento, né? Aquela dor, assim, principalmente a dor moral, ela desperta as criaturas nas suas potências que estão lá em germe. Vocês podem analisar, e eu estava observando isso quando eu estava fazendo aqui o estudo desse livro, para a gente falar aqui agora, a gente faz um estudo antes, eu estava me lembrando, eu parei para refletir em relação a todas essas criaturas que a gente tem notícias aí, que passam por acidentes terríveis na vida. Prestem bem atenção como essas criaturas, aqueles que a gente tem conhecimento, como essas criaturas cresceram moralmente. Né? Eu estava vendo uma reportagem na televisão daquela menina Georgette, que era treinadora de um grupo de ginastas aqui no Rio de Janeiro. Né? E eles sofreram um acidente, inclusive tinha até aquela menina que era ginasta, que foi campeã, eu me esqueci o nome dela agora, irmã do Diego. Eu me lembro do Diego Hipólito, da menina, eu sempre esqueço o nome, sei que é Hipólito. Ela era a treinadora. Então eu estava vendo uma reportagem, né, porque ela saiu desfilando, Daniele, isso mesmo, porque ela saiu desfilando numa escola de samba, numa cadeira de rodas. E aí então estavam fazendo, né, a reportagem em relação ao fato do que aconteceu com ela. Dali, claro, entrou num primeiro momento num estágio de depressão, porque era uma ginasta, né? E de repente ela perde essa capacidade de ensinar, essa capacidade de poder dar continuidade àquele trabalho. Ela achou que teria acabado, que não ia conseguir. Mas dali, daquela situação, ela conseguiu forças para continuar o trabalho, continuou treinando as ginastas, continuou trabalhando e tem uma vida assim, como ela mesma estava dizendo. Hoje ela tem uma vida muito melhor do que a vida de antes do acidente, porque ela consegue observar coisas hoje, pequenos detalhes que são importantes na nossa vida e que a gente, por estar tudo bem, deixa passar. E entre elas existem outros, a gente pode ver aí todas essas criaturas que a gente tem notícia de que passam por tragédias, até amigos conhecidos mesmo, como que as criaturas se modificam depois. É isso aqui, é a dor despertando a sensibilidade. E, infelizmente, né, nós, no estágio em que nós estamos, nós só conseguimos despertar esses sentimentos, essas potências que nós temos já em germe dentro de nós, através da dor. Aquela cutucada, e aí a gente vai e se mexe. Em todos os setores da nossa vida, né? É por isso que a gente diz, Dr. Bezerra de Menezes diz muito isso, a dor é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Pois é, Júnior, a gente tem vários exemplos, né? Eu cito esses conhecidos porque todo mundo conhece, sabe? Mas a gente tem na família, nos amigos, pessoas que tinham uma vida assim bem desligada de tudo, não levava nada a sério e que de repente passam por uma situação, não é? E que, olha, a produção que tem depois. Como se modificam, como se fortalecem em função da dor. Então, a dor é necessária na nossa vida.
Aí ele diz para a gente, a evolução material, a destruição dos organismos é temporária. Representa a fase primária da epopeia da vida. Então, olha só, essa situação que nós estamos vivendo aqui na vida material, com essa destruição dos organismos, isso é temporário. A gente não vai ficar aqui para sempre, reencarnando, reencarnando, reencarnando aqui na Terra. Não, vai chegar um momento que a gente vai ter aprendido tudo o que esse planeta nos oferece e a gente vai alçar outros voos mais altos, outros mundos, não é? E ele diz, as realidades imperecíveis estão no espírito. Quer dizer, as conquistas morais, os valores morais, elas não se perdem. Não são perecíveis. Perecível só a vida material. E ele diz, só ele sobrevive a esses conflitos. Essas realidades imperecíveis, essas conquistas, elas não se destroem, só elas continuam. Todos esses invólucros efêmeros não são mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente, né? Pois é, Francis, eu lembrei, né? Só não quis citar, mas eu lembrei, vem sempre na minha cabeça. Então, todos esses corpos que nós tivemos, que nós temos, tudo que é da vida material, vai ser destruído. É a lei de destruição participando do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos. Faz parte do progresso a lei de destruição. A gente percebe que qualquer espaço físico, né, dessas maneiras, dessas catástrofes que acontecem nas cidades, né? A gente vê lá, por exemplo, vimos há pouco tempo, ano passado, esse furacão, essa tsunami lá no Japão, destruiu tudo. E aí, como é que eles estão agora? Se a gente for lá observar, a gente vê através de reportagem, eles estão bem melhores do que antes. Toda vez que alguma coisa, não precisa nem ir muito longe, vamos chegar na nossa casa. Toda vez que acontece alguma coisa na nossa casa, que escangalha alguma coisa, e a gente precisa desmanchar aquilo ali para poder refazer, sempre esse refazimento vai ficar melhor do que era antes. Então, um exemplo, se der um entupimento no banheiro, aí a gente tem que quebrar para poder ver onde está o vazamento, quebra aquilo tudo, o que acontece? Destrói tudo. Mas aí a gente tem que refazer. E sempre que a gente refaz para melhor. Por isso que a lei de destruição é lei de progresso. É o que ele está dizendo aqui. Cobre-os com vestuário para representar os numerosos atos do drama da evolução no vasto palco do universo. Então, nós usamos esses corpos para termos uma personalidade a cada encarnação aprendermos e, com isso, nos livramos, vamos crescendo e evoluindo através desse mundo material. Mas ele fica. Só a essência que somos nós, vamos continuar progredindo. Então é por isso que ele diz, são invólucros efêmeros, não mais do que vestuários que vêm ajustar-se à sua forma fluídica permanente, não é? Que é o espírito que você é, forma fluídica permanente. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços, conquistar o futuro hora a hora, ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior? Tal é o papel distribuído a cada alma. Olhem só
o nosso papel dentro deste universo em que nós estamos contidos, né? Nossa tarefa, nossa missão, vou ler de novo, olha que lindo: emergir grau a grau, abismo da vida, para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços. Conquistar o futuro hora a hora, quer dizer, a cada instante que nós estamos vivendo, é oportunidade que estamos tendo de conquistar esse futuro superior. Ir se libertando dia a dia um pouco mais da ganga das paixões. Irmos nos desapegando desses valores materiais. A gente tem que olhar para eles, agradecer a existência, porque eles são necessários para nos ajudar nessa caminhada, mas não ficarmos presos a ele. Como a gente vê, infelizmente, criaturas que ainda estão ali agarradas aos bens materiais, né? As joias, a carro, a casa, os eletrodomésticos, aquilo que tem é meu, é meu, é meu. Não é assim que a gente tem que olhar. Então a gente tem que se libertar dia a dia, ir trabalhando a cada dia. Eu tenho este computador, porque no momento ele me é útil, mas ele não é a minha vida. Ele diz também, libertar-se das sugestões do egoísmo, me autoanalisar e ver onde eu estou sendo egoísta e ali trabalhar para combater, da preguiça e ali trabalhar para combater, do desânimo, eu não posso me desanimar nunca. Nunca. Quando eu entrar no processo de desânimo, eu tenho que me lembrar do meu Pai que me criou, que é Deus, e que espera de mim o meu estágio lá nesse mundo superior, que me deu tudo que eu não posso decepcionar. Resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância e buscar o conhecimento como nos ensinou Jesus. Buscar o conhecimento para se libertar da sua ignorância, né? E, através das verdades. E ele diz, ajudando aos seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Questão 132 do Livro dos Espíritos, está lá, objetivo da encarnação, buscar o meu progresso, progredir e participar também deste progresso na obra da criação. Está aqui Leon Denis dizendo para nós, confirmando aquilo que Kardec já tinha trazido para nós, arrastando todo o meio humano em que eu convivo, aqueles que estão junto a mim, para um estado superior. Tal é o papel distribuído a cada alma. Então vejam a nossa missão. Agora eu pergunto a vocês, nós somos coisinhas pequenas? Nós somos coisinhas insignificantes? Não, meus amigos. Nós somos muito importantes. Nós somos peças muito valiosas nesse universo. E Deus espera que nós cumpramos com essa nossa tarefa, com essa nossa missão. Ele diz assim para nós, para desempenhá-lo, tem ela, a alma, quer dizer, para desempenhar esta missão de progredir, tem ela, a alma, à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. Boa tarde, Belle, seja bem-vinda. Boa tarde não, boa noite, né? Então, olha só, para cumprirmos com a nossa missão, nós temos à nossa disposição todas as oportunidades de encarnarmos, de reencarnação. E a cada encarnação, um planejamento que é muito bem organizado, onde nós vamos ter ali preparado toda uma estrutura para a gente poder realizar aquele planejamento. Desde a formação da nossa família até os atos que nós vamos realizar nessa encarnação. Então a gente não pode decepcionar a esse Deus que é nosso Pai. Ele diz, tudo o que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge.
Os montes se vão pouco a pouco abatendo sobre a ação dos elementos. As maiores cidades convertem-se em ruínas. É a lei de destruição. Os astros ascendem-se, resplandecem, depois apagam-se e morrem. Só a alma imperecível paira na duração eterna. Gente, só nós somos indestrutíveis, como espíritos imortais. Então, olha a nossa importância. A gente não pode ficar se pegando a coisinhas pequenas, a coisinhas mesquinhas desse mundo material. Ficarem os nossos irmãos se degladiando, como nós vimos na televisão, por causa de um prêmio, de um concurso de desfile de escola de samba. Gente, isso é muito pequeno para a gente ficar se degladiando por conta dessas coisas. Ficarem se degladiando em campos de futebol por causa de jogo de futebol. A gente tem que parar com isso. Valorizar o que nós somos. Olha aqui. Só a alma imperecível paira na duração eterna. Boa noite, Acefal, Relugui, sejam bem-vindos. Vamos nos valorizar. Isso não é aumentar o orgulho, desenvolver orgulho, não. Beli, são essas paixões que ele diz aqui, que você ainda não estava aqui quando eu li, quando ele disse lá atrás, são as paixões que nós precisamos nos libertar, ó. Libertar dia a dia um pouco mais da ganga das paixões. Pois é, Francis, é verdade. São resquícios e que a gente tem que sair e se despregar disso, se desapegar disso, né? Ele continua aqui para nós. O círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita as nossas percepções. Mas quando o pensamento se separa das formas mutáveis e a extensão dos tempos, vê o passado e o futuro se juntarem, fremirem e viverem o presente. O canto de glória, o hino da vida infinita, enche os espaços, sob do âmago das ruínas e dos túmulos. Sobre os destroços das civilizações extintas, rebentam florescências novas. Efetua-se a união entre as duas humanidades, visível e invisível, entre aqueles que povoam a terra e os que percorrem o espaço. As suas vozes chamam, respondem umas às outras, e esses rumores, esses murmúrios, vagos e confusos, ainda para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão do amor universal. Gente, olha que lindo que Leon Denis traz para nós. Olha que vitamina, que fortificante que ele vem nos trazer aqui. Então é para a gente colocar, escutando isso aqui, é para a gente se lembrar a todo instante da nossa existência qual é a nossa missão aqui. Nossa missão aqui não é ficar brigando por time de futebol, não é ficar brigando por escola de samba, não é ficar brigando por um pedaço de terra, não é ficar brigando porque o país assim assado. Mas nosso objetivo aqui é lutarmos para sermos melhores e nos desvencilharmos dessas coisas pequenas e mesquinhas. É muito lindo, Luíse. Leon Denis é assim que eu pelo menos me emociono muito a cada vez que a gente lê, a cada vez que a gente reflete em cima dessas palavras, desses ensinamentos. Mas o nosso tempo ali já está dando sinalzinho que a gente tem que parar, tá bom? Até já passamos um pouquinho. Então a gente vai ficar aqui e na próxima semana a gente vai continuar, tá bom? Agradeço aí a presença. Não, Relugui, não foi Allan Kardec. Allan Kardec foi um, Leon Denis foi outro. Inclusive, Leon Denis trabalhou e participou de muitas palestras que Kardec fazia na França. Não é a reencarnação um do outro, não, tá? Eu vou liberar então aqui o microfone agora para
Meu amigo Francis faz a prece de encerramento e depois nós vamos esperar aqui, quem puder, que vamos ter a reunião diretamente lá a respeito das obras de Leon Denis também sendo trazidas lá diretamente do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, tá bom? Francis, é com você. Relug, não sei se é assim que se pronuncia, mas tenha certeza disso, não precisa mais ter dúvida não. Allan Kardec foi um, Leon Denis foi outro, tá bom? Se você quiser saber, tem um livro sobre a vida de Leon Denis, que é de Gaston Luce, que ele vem falando das reencarnações de Leon Denis para nós, tá bom? O Apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, que é a biografia de Leon Denis e que ele fala sobre tudo isso, tá bom? Obrigada a você, respeita pela presença. Francis, com você, meu amigo. Ok, Beto, obrigado. Elevar os pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, e conosco, e com certeza esteve aqui conosco nesse estudo maravilhoso. E assim dizer, querido Jesus, amigo e mestre de nossas almas, agradecemos a Ti mais essa oportunidade de estarmos estudando, interiorizando a doutrina através desse grande apóstolo que foi Leon Denis. E que possamos assim, com esses pensamentos, com essas ideias que ele nos colocou, refletirmos mais um pouco lá dentro do nosso interior. E assim abrirmos os horizontes de nossa mente para cada vez mais evoluirmos, cada vez mais atendermos ao chamado do Pai e, enfim, galgarmos a essa escalada evolutiva que Deus nos convoca. E assim, querido Mestre, agradecidos a Ti, a esses espíritos amigos, pedimos a Ti, em Seu nome, que em nome desses espíritos, e que sobretudo em nome de Deus, possamos dar o encerrado o estudo dessa noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um grande abraço, um beijo na alma de cada um de vocês.